Olá pessoal, a paz de Cristo a todos. Vamos aqui a mais um vídeo com a ajuda de Papai do Céu, se assim Ele quiser e nos ajudar. Eu quero chamar aqui a atenção de todos a respeito de um assunto que já deveria ser conhecido por todos, né? Como diz o escritor aqui aos Hebreus, no capítulo 5, ele fala ao povo hebreu, tem muita gente que não atenta para isso, que a carta é aos hebreus, ou seja, os descendentes de Abraão, os israelitas. Ele diz aqui que pelo tempo decorrido, já deviam ser mestres, né? Aqui no versículo 12, ó. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitai de que vos torne a ensinar, que seja o primeiro rudimento da palavra de Deus, e haveis feito tais que necessita de leite e não de alimento sólido. Porque a gente se apega em versículos batidos e rebatidos da nossa denominação. Biblicamente, hermeneuticamente falando, né, o partido que a gente faz parte, como está lá em 1 Coríntios 1 e capítulo 3. Capítulo 1 e capítulo 3 de 1 Coríntios, né, o partidarismo. Eu sou de A, eu sou de B, eu sou de C, e aí vai. Gente, o que é que diz a palavra acerca das coisas prescritas na lei? Em primeiro lugar, aqui em Hebreus 7, que muita gente usa aqui Hebreus 7 para dizer que está mandando dar dízimo. A questão, gente, do livro da carta aos Hebreus é falar de quem é Jesus. É para falar que Jesus é a última, única e plena revelação. Porque antigamente, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ora gente, aos pais de quem? A que povo Deus falou por intermédio dos profetas? Hein, pessoal? Jacó falou com quem? Moisés trouxe a lei para quem? Falou para quem? Josué ajudou quem a conquistar? Os demais profetas descritos nos livros dos juízes, foi falado para quem? Foi dirigido a quem? Samuel governou e pregou para quem? Isaías, Jeremias, etc, etc. E o próprio Jesus falou única e exclusiva para quem? Já o Senhor Jesus, com raríssimas exceções, porque as pessoas vinham das circunvizinhanças dos termos de Israel, como de Tiro, de Sidônia, e vinham até Jesus por causa da fama. Ou algumas vezes, quando Jesus precisava passar em algum lugar que não era termo de Israel, mas tinha que atravessar, como no caso de Samaria, o próprio texto diz, ele precisava passar por Samaria. Só nessas raríssimas exceções era que Jesus pregava a pessoa que não era gentil, ou não judia, ou seja, estrangeira. Então, primeiro lugar, logo no capítulo 1 diz que Jesus, antigamente Deus falou por meio dos profetas, ou seja, falou muitas vezes, não foi de forma plena, foi fragmentada, de várias maneiras, porque usava pessoas diferentes, dirigida aos pais dos hebreus. Mas em relação aos últimos dias, gente, tá aqui, ele falou-nos no Filho. A nós, falou-nos nesses últimos dias no Filho. O problema é que em português está bem diferente. O texto grego diz que em relação. Eu já falei disso nos outros vídeos lá no meu canal, né? O grego está diferente. Olha como diz aqui, acerca dos últimos, dos dias destes. Acerca ou em relação dos dias destes últimos, falou, que aqui está no aoristo, falou de forma plena, ao contrário de que, de várias maneiras e de vários modos, na antiguidade, falando de forma fragmentada, porque aqui no capítulo 10 de aos Hebreus, diz que o quê? Porque tendo a lei a sombra, o que é sombra, gente? Sombra mostra nitidamente, claramente, de forma colorida e distinta,
ou de forma distinguível as coisas, a sombra às vezes não confunde a pessoa pensa que uma coisa não é outra, até com a sua mão você pode fazer a figura de várias coisas, mas não são aquelas coisas, é a sua mão, porque a lei apenas possuía a sombra, gente, dos bens futuros, e não a imagem exata. Por isso que quando eu quero interpretar um texto aos Hebreus, eu tenho que ler toda a carta aos Hebreus, para entender o contexto dela, para saber o que a carta de fato diz, o que aquele versículo de fato diz dentro do contexto da carta. E depois dentro do contexto bíblico, e não aquilo que a minha denominação diz, ou que minha cabeça, ou que minha opinião diz. Entendeu? Porque se não fosse assim, ó, e não podia aperfeiçoar os sacrifícios que continuamente oferece cada ano. Oferece aqui, está na voz ativa, porque nessa época aqui, quando Paulo escreveu, ou o escritor, que alguns afirmam que é Paulo, por causa do conteúdo, é a mesma forma de Paulo expressar, ou explicitar, ou explicar, ou expor as coisas, né? Aqui diz o quê? Que continuamente, porque naquela época o templo ainda não havia sido destruído por Tito. Ainda estava nativa o sacerdócio arônico e levítico. Entendeu? Então, aqui voltando para o capítulo 1, vou botar em português para facilitar para vocês, né? Então, aqui fala que falou, como eu disse lá, está no aoristo, eláleusen. Eláleusen quer dizer, está no aoristo, falou plenamente, de forma completa, sem precisar acrescentar ou diminuir acerca dos últimos dias. Ou seja, Jesus é a última, única e plena revelação. Não precisa mais de outra revelação. Como está escrito lá em Gálatas capítulo 1, acho que é versículo 6. Se houver um outro evangelho, uma outra revelação, isso é particular, gente. Como Pedro fala lá em 2 Pedro, capítulo 1, que Pedro fala da experiência que ele teve no Monte Santo, está lá em Mateus 17. Só que ele diz o que? Tende, porém, por mais firme as palavras dos profetas. Ou seja, a experiência foi minha, pessoal. Mas o que vocês têm que estar é atento, examinando o que disseram os profetas, para fazer, gente, aquilo que Filipe fez aqui, ó, como está escrito no capítulo 1 do Evangelho segundo João. João, capítulo 1, né? Aí não está pegando direito aqui, ó, tá vendo? João 1. Olha o que é que diz Filipe aqui no versículo 45. Olha o que é que diz aqui, ó. Filipe achou Natanael. Cadê aqui? Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Ora, se eu não perco, entre aspas, tempo de estudar os profetas, as crônicas, os salmos, o que está escrito lá, né, para poder eu processar com o meu computador, com a minha cabeça, o assunto de lá, como vou discernir o que é que está escrito na nova aliança, se confere com a antiga aliança, e se de fato a antiga aliança confere com o que está afirmando o novo, que nós chamamos de Novo Testamento, como fizeram os bereanos, como é que eu vou discernir que de fato o que eu estou seguindo está certo, se eu, na verdade, em vez de eu fazer isso, examinar o conteúdo bíblico para discernir o que é, para ver se o que eu estou seguindo está de acordo com a Bíblia? Eu não faço isso. Geralmente, o que é que as pessoas fazem? Elas querem submeter a Bíblia ao ponto de vista religioso que ela tem ou opinião pessoal. Quer dizer, eu e o que eu sigo, ao invés de estar enquadrado na Bíblia, eu quero enquadrar a Bíblia no que eu sigo, no que eu prego, no que eu afirmo. Então, o que é que diz aqui, ó? Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem escreveu Moisés na lei. Como é que ele sabe que Moisés escreveu? E olha que naquela época você tinha que ir no sábado na sinagoga. Era o único dia que você tinha acesso ao livro. Só que antes das sinagogas existirem, só uma era 2 vezes que a pessoa tinha que ir até Jerusalém, escutar a leitura da lei, como está registrado lá em Neemias capítulo 8. A pessoa ficava de 6 horas da manhã até meio-dia escutando a leitura da lei e a explicação. Porque a Bíblia ensina a gente
o sermão expositivo. Você estuda o conteúdo da coisa e depois você expõe explicando ela dentro do texto. Não explicando ela segundo o seu ponto de vista ou ponto de vista da denominação que você faz parte. Por quê? Olha o que diz aqui, ó. Filipe achou Natanael e nós tínhamos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei dos profetas. Olha o que diz aqui mais adiante. É só voltar um pouquinho. Olha o que diz aqui, ó. E o verbo não, o palavra, vou botar como está no grego. Rologos, o palavra se fez carne, ele fez a si. Ele não foi feito carne no ventre de Maria, ele se fez. Entendeu? Entre nós, é outra coisa que a gente passa despercebido, Jesus não foi feito. Ele é criador, não é criatura. Se ele fosse gerado no ventre materno, ele seria agente passivo, era criatura. Mas ele fez a si mesmo. E habitou entre nós, vimos sua glória, a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. O único que a Bíblia registra, no texto grego, que ele é cheio de graça, é Jesus, não é Maria. João testificou dele e clamou dizendo, este é aquele que dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ora, cronologicamente, humanamente falando, dentro desse aion, ou dessa era, desse século, ou desta realidade humana, João Batista é 6 meses mais velho, está lá em Lucas, é mais velho 6 meses do que Jesus. Só que Jesus aqui, ó, este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim. Vem após mim, cronologicamente, nesta realidade, só que é antes de mim, porque existia, está lá em Provérbio capítulo 8, antes de existir qualquer coisa, antes de existir o pó da terra, porque foi primeiro do que eu. Aqui diz aqui, mais aqui embaixo, ó. Gente, ó. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Vou botar aqui o texto do grego para você ver como é mais excelente o texto grego. Porque aqui está dizendo apenas que vieram, né? Cadê? A lei foi dada por Moisés. A lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram. Olha como é que está no texto grego. Texto grego. Olha como é que está no texto grego. Porque a lei, através de Moisés, foi dada, a graça e a verdade, através de Jesus Cristo, surgiu ou veio a existir. Surgiu ou veio a existir. O português mata muito o texto. Porque a lei, a regra, a prescrição, aquilo que dava limite, aquilo que diria o que podia e o que não podia fazer, para as crianças, as que não era ainda instruída, que precisava de instrução, de limite, através de Moisés foi dada. Não veio de Moisés, foi dado por meio de Moisés. Foi dada por meio de Moisés. Edote Moseus dia. Reharis kai re aletheia, dia Jesu Christu egeneto. A graça é o favor imerecido. Kai re aletheia, a verdade, o que é autêntico, a revelação, a plena compreensão dos fatos. Isso que significa a verdade. Através de Jesus, Cristo surgiu. Então, há uma distinção, gente. A lei não é a verdade, nem sequer a graça. Ela, Paulo diz aqui, gente, ó. Por isso que você tem que estudar o todo da Bíblia. Ela é aqui, ó, o que Paulo diz em Gálatas. Cadê Gálatas? Capítulo 6. O que é a lei? Em primeiro lugar, ela foi ordenada por causa das transgressões até que viesse a posteridade. Ou seja, a lei, gente, é uma medida provisória.
que veio para dar limite até que a promessa que tinha sido feita fosse manifesta. Aqui, ó, o versículo 17 diz, olha, mas digo isso, que tendo sido uma aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 antes depois não invalida de forma a abolir a promessa. Porque como a gente não lê o contexto bíblico, a gente ignora que o evangelho, gente, o evangelho veio a existir antes da circuncisão de Abraão e 430 anos antes da lei existir. Olha o que está escrito aqui, eu já falei isso em livros, ó, em outros vídeos, ó. Olha o que diz aqui, versículo 8, de aos Gálatas, capítulo 3. O que é que diz aqui, versículo 8? Depois você lê. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o que, Abraão, gente? Anunciou o evangelho de Abraão, dizendo, toda nação será bendita em ti. Aqui embaixo diz o quê? Versículo 17. Mas digo isso, que tendo sido aliança anteriormente confirmada por Deus, ou seja, 430 anos antes de Moisés subir no monte para receber a lei que veio 430 anos não invalida, gente. Porque a lei, gente, veio para quê? Para qual o propósito da lei? O que é que diz as escrituras? Que a gente não estuda os livros, a gente apenas repete versículo que a gente já gravou. Qual o propósito da lei, gente? Tá aqui, ó, versículo 19. Aqui você tem que pegar, passar um mês estudando a carta aos Romanos, a carta aos Gálatas, a carta aos Efésios, Colossenses, comparando o texto, diz aqui, ó, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, ela diz a quem? Aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O propósito da lei, gente, é tornar conhecido o que é certo e o que é errado. Dá limite, olha, a partir de agora você não pode dirigir um carro se você não tomar um treinamento. Porque se você não tomar um treinamento, você está colocando em risco a sua vida e a vida dos outros. Olha, você não pode beber e depois dirigir. Porque se você beber e for dirigir, você vai colocar em risco a sua vida e a vida dos outros. Esse é o limite. O significado de lei, gente, é limite. Aí como Filipe falou lá em João 1,45, olha o que Paulo diz agora, ó. A lei não é a graça e nem é a verdade. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Por isso nenhuma carne da lei, nenhuma carne será justificada diante dele, no caso de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento de pecado. Mas agora se manifestou, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como glória do unigênito. Ele se manifestou. É o que significa, gente, verdade. Verdade é a manifestação dos fatos e da realidade da coisa. É a plena revelação e compreensão ou manifestação das coisas que é de fato. Gálatas, acho que é no capítulo 12, esqueci o versículo, que diz que o mistério que estava oculto manifestou. Depois vocês confiram isso em Gálatas capítulo 2. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Tendo, porém, eu vou acrescentar aqui o porém, que deveria ter isso aqui. Tendo, pois, o testemunho da lei e dos profetas. Se lembra o que foi que Filipe falou aqui a Natanael? Como é que ele sabia que a lei e os profetas falavam disso, gente? Como é que eu vou saber as coisas se eu não tomo conhecimento? Filipe achou Natanael e disse, havemos achado aquele de quem escreveu? Moisés escreveu na lei e os profetas. Como é que ele sabe que é filho de José e que de fato era? Porque, gente, ó, agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho dela.
e dos profetas, isto é, a justiça pela fé em Jesus Cristo para todos sobre o que crê. Justamente aquilo que Paulo escreve aos Gálatas, gente. O que escreve aos Gálatas no capítulo 3. Que Deus primeiro anunciou o evangelho, a Abraão, versículo 8. A escritura previu que Deus justificaria pela fé os gentios e anunciou primeiro o evangelho a Abraão. A gente pensa que o evangelho surgiu quando Jesus começou a pregar a boa nova do reino. Não, gente. Há muito tempo já foi pregado isso. E está escrito, está nas nossas Bíblias, só que a gente não lê Bíblia. A gente gosta somente de frequentar e acha que frequentar a escola a gente não resolve. A gente tem que abrir os livros, tem que ler, tem que estudar, entender a questão, montar o quebra-cabeça, fazer os cálculos, aprender como é que chama os negócios, as fórmulas, entendeu? Então, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão sob maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em quem todas as coisas que nós que nos denominamos de igreja, seja católica, evangélica, adventista, testemunho de Jeová, que gosta de praticar coisas convenientemente da lei, está escrito que tem que praticar todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-lo. Aqui 11 diz, é evidente que pela obra da lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é de fé, mas o que fizer essas coisas vai usufruir. Se você está praticando a lei, entendeu? Você vai usufruir da lei. Mas tem um detalhe, Cristo nos resgatou da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito é aquele que for pendurado. Para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio por Jesus Cristo, não por meio da lei, porque está falando aqui, chegou aos gentios, porque Abraão, gente, não conhecia a lei, apesar de muita gente dizer que Abraão guardava a lei, a tradição judaica dizer que Abraão guardava a lei. Abraão passou 25 anos sendo trabalhado por Deus, até Deus, quando quis, conforme a vontade dele, não conforme as obras de Abraão, está escrito lá no livro aos Romanos, capítulo 3, 4, 5, entendeu? 3, 4 e 5, é só você ler. Não foi por obra que Abraão foi justificado, foi pela graça. Antes, 430 anos antes da lei vir a existir, que alguém disse que a lei já existia desde não sei quanto, é só ler os livros, gente, ler os livros. Então, ora, diz o quê? Que para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio e para que pela fé recebesse a promessa. Ora, se você quer viver a lei, você está isento de Cristo, entendeu? Você não faz parte dos que são bandidos com o crente Abraão, está sob a lei, está sob maldição, porque maldito é aquele que não permanece em todas as coisas. Se você quer praticar a lei, né? Por exemplo, dízimo. Está escrito. É tudo. Se você quiser fazer qualquer coisa da lei. Por que isso, gente? Porque aqui, a lei, logo para que a lei ela foi ordenada por causa das transgressões, ou seja, era uma medida previsória. Aqui no grego o termo é prostitemi, que quer dizer... Deixa eu ver aqui, só para eu ter certeza, para não falar coisa da minha cabeça. Quer dizer colocada a mais. Deixa eu ver aqui em outro texto grego. Cadê? Versículo 17. Para que a lei... Isso digo, uma aliança... Versículo 19. Porque, pois então, a lei, devido ou por causa das transgressões, foi acrescentada. Esse termo que está vendo aqui, prosetete. Deixa eu ver aqui no dicionário Strong, como é que está aqui. Só para confirmar o significado do termo. Gálatas 3:19. Que na nossa versão está como ordenada. Aqui o termo, esse daqui, prosetete, ou prosetete. Significa o que aqui?
colocar para adicionar. Eu coloco para adicionar. Então ela foi uma adição, ou seja, uma medida provisória. Essa medida provisória foi colocada até que viesse o esperma, otosperma. A esperma ou a semente, a qual foi prometida através dos anjos e pelas mãos de um mediador. Deixa eu voltar lá. Quem é, gente, essa promessa? Versículo, eu vou encerrar que esse vídeo está grande e vou iniciar outro. Para que foi ordenado por cada nação até que viesse a posteridade. Quem é essa posteridade, gente? Quem foi essa posteridade? Ora, o medianeiro não é um só, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, como foi dito cá em Romanos capítulo 3, né? Para que a promessa da fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes, seja ele judeu ou não. O judeu tem que continuar guardando a lei, mas a gente que não é gentil não tem nada a ver, está lá em Atos 15. Mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo do pecado e encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu ao povo judeu como que aio. O que é aio, gente? Versículo 24. Vamos ver aqui o que é aio. Muita gente não sabe nem o que é isso, né? Nós deveríamos aprender isso nos cultos de segunda-feira. Aqueles que segunda-feira ou no sábado, aqueles que são de sábado. Cadê? Semana. Gálatas capítulo 3, versículo quanto aqui? 24. Gálatas 3, 24. Aqui, Paidagos. Debaixo de Paidagos. Aqui tá com defeito. Não dá pra ver aqui não. Paidagogos, que na nossa versão tá como aio. Paidagogos aqui. Paida quer dizer criança ou servo da casa. É um servo criado em casa ou criança. Agogon vem de agô. Agô quer dizer conduzir. Ou seja, criança governa. Criança governa, ou seja, é pedagogo. Quem serve de babá para criança. Debaixo de guia ou de babá estávamos. Então, de maneira que a lei nos serviu de babá para nos conduzir a Cristo. O alvo da lei é Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4, que na nossa versão está como o fim. O fim é alvo, objetivo, a maturidade. Para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, ou seja, Jesus, já não estamos debaixo da lei. Porque todos sois filhos de Deus. Aqui não há mais servo, não há judeu nem grego, ou seja, nacionalidade, não há servo nem livre, não há posição de classe, não há mais macho nem fêmea, né? Ou seja, não existe questão de sexo, que tem essa questão aqui que eu não vou entrar agora no mérito. Amém, gente? Esse vídeo está muito grande. E são coisas básicas que a gente deveria entender, mas infelizmente a gente não entende porque a gente fica naquele mantra de repetir versículo e de dogmatismo denominacional. Daqui a pouco, se Deus permitir, vou usar de novo aqui o texto de Hebreus 7 para falar acerca da questão que está tratando ali. O maior abençoa o menor. E no reino de Deus, gente, o maior, está aqui escrito aqui em Mateus 23, o maior, aqui ó, vós, porém, não quereis ser chamado Rabi, porque um é só vosso mestre, a saber, o Cristo. Vós todos são irmãos. A palavra irmão quer dizer igual, que saiu da mesma fonte. A ninguém da terra chamei pais. Aí eu quero sagar aqui o melhor. O maior dentre vós, versículo 11 aqui. Quem quer ser o maior no reino do céu, o quê? Essa realidade existe na sua igreja? Quem está lá na frente diz que é o quê? O maior dentre vós será o que? Vossos servos. Enquanto aqui a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus. Falando aqui que Jesus é tão superior a Abraão
a Levi e a Arão, né? Que diz aqui, ó. Ora, sem contradição, o menor é abençoado pelo maior. Em Apocalipse, gente, tem uma surpresinha aqui. Em Apocalipse, quem recebeu o dízimo? Quem recebeu o dízimo? Foi Abraão ou foi Melquisedeque? Diz o que aqui? Pai Abraão deu o dízimo de tudo. Deu a quem? Deu a Melquisedeque. Dentro aqui do texto, leia depois Hebreus capítulo 7. O que significa isso? Rei de Salém, rei de paz. Sem paz, sem nenhuma, não tendo princípio de dias e fim de vida, sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Não foi Jesus que foi feito semelhante a Melquisedeque. Melquisedeque, previamente, foi feita a semelhança daquele que havia de vir, assim como a Escritura previu que Deus abençoaria as nações que não ia ser hebreia por meio de Abraão e pregou o evangelho antecipadamente a Abraão. Deus também previu, fez semelhante para que fosse sacerdote para sempre. Considerar, pois, quão grande era este, que a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos, porque Melquisedeque era superior a Abraão, apesar de Abraão ter a promessa. E os que dentre os filhos de Levi recebem sacerdote, tem ordem segundo a lei? Segundo a lei, quem recebe? Só Levi, gente. Só Levi. Nem Arão e os filhos deles tinham essa autorização. Arão era superior a Levi. Hebreu, está lá em Números capítulo 3 e capítulo 4 e capítulo 18. Mesmo Arão sendo superior ao sacerdócio, aos sacerdotes levitas, porque os levitas eram seus diáconos, eram seus servidores, eram seus auxiliares. Mas só Levi recebia dízimo, apesar dele ser menor, porque era outra coisa. Ele recebia o dízimo segundo a lei. Você está debaixo da lei? O que é que diz aqui embaixo? Hein? Visto manifesto que o Senhor procedeu de Judá Jesus, porque aquele que essas coisas dizem pertence a outra tribo. Porque mudado-se o sacerdócio, gente, ó, mudado-se o sacerdócio, necessariamente faz mudança da lei. Porque a lei, gente, é feito segundo o mandamento carnal, não segundo a virtude incorruptível. Ora, aqui está dizendo que Abraão é menor do que Melquisedeque, porque Melquisedeque era o que, gente? Ó, sacerdote. Sacerdote não dá dízimo, sacerdote recebe dízimo. Mesmo que na lei o sacerdote, o sumo sacerdote Arão e seus sacerdotes que serviam no templo não tinham autorização de receber a lei, dízimo. Só o sacerdócio de baixo escalão, a segunda classe de sacerdotes, que eram os levitas, que nós não temos noção do que é isso. A gente pensa que levitas são os músicos. Não é isso que nós pensamos? Apocalipse diz o quê? Que somos o quê? Rei paga imposto? Sacerdote dá dízimo? Ó. Cadê aqui? E da parte de Jesus Cristo, quem é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes. Em Cristo, gente, somos irmãos. E o maior de nós tem que servir a todos, como Jesus serviu. E aqui, o sumo sacerdote, ou o sacerdote do Deus vivo, recebeu o dízimo para significar que ele era maior do que Abraão. E por assim dizer, segundo o texto bíblico, e por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou o dízimo, ou seja, porque ainda estava no nome do seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, ou seja, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, e essa lei que mandava dar a Levi, ou seja, tinha que ser levado para Jerusalém, e só eles têm direito de pegar, porque está lá em Malaquias descrito que tem que levar a casa do tesouro, era o trízimo,
registrado lá em Deuteronômio capítulo 14, diferente do descrito e prescrito em Números 18, são diferentes. Tinha que ser levado lá para Jerusalém. Se não conseguisse levar, fosse difícil, vendia os conteúdos, os animais, os víveres, e chegava lá, tinha que comprar tudo de novo para o objetivo. Quer dizer, usa coisas convenientemente da lei e na hora de usar, não usa de acordo com o que a lei manda. Usa de acordo com a conveniência também. Porque conveniência leva a outra conveniência. E o que é que diz a lei, gente? A Escritura. Eu poderia ler mais, mas leia aqui depois. O capítulo 7 e o capítulo 8 de aos Hebreus. Amém? Que o capítulo 11 aos Hebreus fala acerca do verdadeiro santuário, que o próprio Deus fundou e não homem. Entendeu? O Senhor Jesus Cristo não entrou no santuário cópia do terrestre, os que servem de exemplo de sombra das coisas celestiais, como foi dito lá em Hebreus 10. Amém? O vídeo já está muito grande. Que vocês possam se interessar em perder, entre aspas, tempo em conhecer o que a Bíblia diz, para saber se o que você crê está de acordo com a Bíblia. E não você querer que a Bíblia diga o que você acha que ela diz, ou que a sua denominação diz que diz. Amém? Paz.